Tiroteio em Seropédica termina com um estudante da Universidade Rural morto e duas crianças baleadas. Quem está ao vivo é o repórter Salutiel Filó e traz mais informações no começo desse Tá Na Hora Rio. Devia falar boa noite, mas não dá para falar boa noite com criança baleada e com gente morta no tiroteio. Alô, Salutiel, bom trabalho para você, amigo. Boa noite, meu amigo Clóvis. Boa noite a todos. Um ótimo trabalho a toda a nossa equipe de jornalismo. Estamos aqui de prontidão, em frente à delegacia de Seropédica, onde esse intenso tiroteio, esse caso, foi registrado no final dessa tarde, né? Pessoas estavam ali no centro de Seropédica, a população de Seropédica levando seu dia a dia normal, né? No centro da cidade, no comércio, nas agências bancárias, quando de repente, Clóvis, tudo virou uma grande guerra, um grande tiroteio, e aí acabou que tivemos uma pessoa morta e aí duas crianças baleadas. Essas crianças têm 1 ano e 9 anos de idade, respectivamente. Elas foram levadas aí para o Hospital Adão Pereira Nunes, lá em Saracuruna, Duque de Caxias, também na Baixada. A gente não tem informações sobre o estado de saúde delas. Agora, essa morte, né, registrada, infelizmente, foi a de um estudante, Clóvis. É o Bernardo, ele tinha 24 anos, Bernardo Paraíso, 24 anos de idade. Ele estudava ali na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica. Ele era estudante do curso de Biologia e aconteceu o seguinte: ele estava se dirigindo a uma padaria ali do centro de Seropédica para comprar pão quando ficou no meio do fogo cruzado, né? Ele tentou se proteger, assim como diversas outras pessoas naquele momento, mas não conseguiu, não teve sorte e foi atingido aí em cheio por um dos disparos. Ele morreu ainda no local. Clóvis, uma notícia triste, né? Um estudante, um jovem estudante com 24 anos, que estava na cidade ali para cursar exatamente o curso de Biologia que ele fazia ali na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quando, num deslocamento simples, né? Quantas pessoas aí se deslocam no seu dia a dia, no seu bairro aí para comprar um pão, ele teve a vida ceifada por esse ato violento, essa troca de tiros que, segundo a Polícia Militar, Clóvis, foi entre milicianos rivais que disputam ali o território da Baixada Fluminense, o território de Seropédica. Esses milicianos se encontraram ali no centro da cidade e se desentenderam, obviamente, nessa guerra, e houve esse intenso tiroteio. Policiais do Batalhão de Queimados foram acionados, policiais militares. Eles se dirigiram ao local e, ao chegarem, também trocaram tiros com estes criminosos que tentaram fugir, Clóvis, né? Alguns conseguiram fugir, mas outros 2, pelo menos, foram presos. Um deles está baleado em uma unidade de saúde, em estado grave, inclusive, né? Ele teve um ferimento grave em um dos braços durante essa intensa troca de tiros, e o outro foi detido, né? Inclusive ele está aqui na delegacia de Seropédica, na 48 delegacia. O nome dele é Kleber, ele tem 20 anos de idade, encontra-se aqui. Estava conversando agora com agentes da Polícia Civil que disseram que ele vai ser transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, a DHBF, que fica em Belfor Roxo, que passou a assumir as investigações, já que houve morte, Clóvis, né? A morte aí do Bernardo Paraíso, de 24 anos, e estudante do curso de Biologia da Universidade Federal, Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica. Clóvis, confirmando aqui a identidade do preso, é o Kleber Barbosa dos Santos, 20 anos de idade, segundo a polícia, participava desse intenso tiroteio. Inclusive, com o Kleber foi encontrada uma pistola e com o outro miliciano detido foram encontrados um fuzil e também uma pistola. Nessa ação aí, os policiais apreenderam então este fuzil, 2 pistolas, além de carregadores aí com saldo destes 2 presos. Clóvis, agora, no momento desse intenso tiroteio, foi uma correria total ali no centro de Seropédica. As pessoas tentaram se proteger como podiam dos disparos, né? Imagens de câmeras de segurança mostram lá o momento em que lojistas de uma loja de bolsas, né, tentavam ali, os comerciantes tentavam se esconder, se proteger
no estoque deste estabelecimento comercial. Houve também aqueles que correram em direção a uma agência bancária, mas acabaram presos ali na porta giratória, né, que faz aquele controle de quem entra, né, com algum objeto ali de metal, e aí essa porta travou, as pessoas ficaram encurraladas ali na porta dessa agência bancária. E também motoristas, Clóvis, deixaram seus carros, né, para tentar buscar abrigo atrás dos carros, debaixo dos veículos, tentaram se proteger como podiam naquele momento, né? Então os vidros aí destes carros ficaram estilhaçados, foram destruídos, carros ali com latarias perfuradas, as vitrines das lojas também foram atingidas pelos disparos ali, imagens registradas logo em seguida ao ocorrido aí por pessoas que estavam naquela região mostram as vitrines dos estabelecimentos comerciais completamente destruídas naquele momento. E foi uma situação de muito pavor, de muito terror, né? Ninguém está preparado para uma situação dessas. Você está ali no centro de uma cidade, né? Era início da tarde quando tudo isso aconteceu, entre 1 e 2 horas da tarde, e de repente vira uma praça de guerra, uma troca de tiros, ninguém sabe o que está acontecendo e infelizmente no meio disso tem pessoas inocentes, no meio dessa guerra, entre eles o Bernardo Paraíso, de 24 anos, morto ali, esse estudante, e estas duas crianças de 1 e 9 aninhos de idade, baleadas, que encontram-se neste momento aí, a gente torcendo pela recuperação delas no hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. Clóvis, este preso que está aqui, o Kleber, que tem 20 anos de idade, ele está para ser transferido a qualquer momento lá para a DHBF. A gente segue por aqui de plantão, conversei agora aqui com os policiais, eles disseram que essa transferência tem que ser feita já que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense assumiu essa investigação, né, por conta aí do homicídio. Então a gente fica aqui de prontidão e, claro, levando todas as informações para o nosso telespectador. Clóvis, agora é de chamar a atenção essa violência toda, não é mesmo, meu amigo? Imagina só você não ter paz, não ter direito de frequentar nem a região central do seu município. Fica difícil, né, Clóvis? É isso aí. Vamos conversar um pouco, Primeiro, dar boa noite para as famílias de bem dessa cidade que ela foi separada de Itaguaí há pouco tempo, no final dos anos 90. Ela virou município, na verdade foi em 1º de janeiro de 1997, né? Ela fazia parte de Itaguaí, uma cidade virando município, com tudo que tem direito. Se esperava o quê? O que as pessoas esperavam? Uma cidade com possibilidade de viver em paz, com mais segurança, com mais estrutura para aquelas famílias. Seropédica é município de quê? 80 mil, um pouco mais de 80 mil habitantes. Então, boa noite para vocês, famílias, né, de Seropédica, e esse drama da violência que assola a Baixada e todos os municípios da Baixada há muito tempo. É uma loucura. Nós estamos aqui em contato com o pessoal da Baixada, reforçando os dados. Quem está chegando agora, estamos aqui do SBT, o Salutiel está no local onde está acontecendo tudo isso e, conforme ele falou no comecinho da apresentação dele, as vítimas já estão sendo atendidas nos hospitais. A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias está dando conta, acompanhando o passo a passo. Além das crianças, uma terceira vítima identificada como a mãe das crianças. O nome dela nós conseguimos. As crianças, o nome não foram divulgados os nomes, mas essa senhora, Rosiane Claudino de Freitas, ela tem 34 anos. Ela deu entrada com as vítimas apresentando hematoma na coxa esquerda, mas sem qualquer restrição de movimento. No momento, gente, a mãe está acompanhando o atendimento aos filhos. E o bebê, cujas iniciais DCSO, 1 ano, aparentando 1 ano de idade, deu entrada mais cedo, 16 e 19, levado pelo SAMU. Essa criança é vítima do que eles chamam de PAF, que é perfuração por arma de fogo. A criança passou por exames de imagens, não foram constatadas fraturas apesar do ferimento, e a direção do hospital informa que o bebê segue em observação com acompanhamento da equipe interdisciplinar e ele está lúcido e estável. Já a menina, aparentando 6 anos, deu entrada às 16h16, também conduzida pelo SAMU, com perfuração por arma de fogo, por bala, na região cervical,
e a bala ficou alojada na altura C4 da coluna. E o outro projétil que entrou pelo ombro esquerdo da criança parou na região do tórax, mas apenas em subcutâneo. A direção do hospital informa, no momento, a paciente está sendo avaliada para uma neurocirurgia. Estou repassando o que você já falou mais cedo, porque você sabe como é que é a audiência rotativa. Está sempre chegando gente aqui no Tá Na Hora do SBT, não é isso, Salutiel? Exatamente, Clóvis, perfeitamente aí as informações mais detalhadas sobre o estado de saúde aí dos baleados, essas crianças. A Rosiane também, mais uma baleada aí, que você acabou de receber essa informação, de 34 anos. A gente fica aí na torcida para que essas pessoas se recuperem bem, principalmente as crianças ali, que nada tinha a ver com esse desentendimento entre esses canalhas, né? Esses milicianos que se sentem no direito de dominar territórios e decidir quem vive e quem morre na cidade do Rio e também na Baixada Fluminense, como foi no caso desta tarde em Seropédica, Clóvis. Atenção, Salutiel, atenção. Os grupos, né, que disputavam. Difícil, ele não me ouve, né, produção? Opa. Oi. Os nomes, chegaram os nomes, ouvindo, atenção, Bruno Assunção, chegaram os nomes das crianças, identificadas crianças baleadas. Daniel Claudino da Silva Pinto, o menino. Maitê Claudino de Freitas, a menina. Identificadas as crianças baleadas em Seropédica. Daniel Claudino da Silva Pinto, o menino, a Maitê Claudino de Freitas. O nome das crianças, Salutiel. Daqui a pouco a gente volta aí, Salu. Daqui a pouco vamos voltar falando sobre o tiroteio de Seropédica. O Salutiel está na porta da delegacia. Vamos lá, agora é você, Salu. Isso mesmo, Clóvis, como a gente ia comentando, né, você muito bem passou ali o estado de saúde aí destas crianças entre 1 ano e 9 anos, que estão sendo atendidas lá no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, junto com a Rosiana também, de 34 anos, que teve entrada com hematomas pelo corpo, né, Clóvis? Uma situação complicada, uma situação triste aí para quem vive em Seropédica, uma cidade da Baixada Fluminense, mas que já tem, assim, aquelas características de interior, já faz divisa ali com municípios do sul do estado, né? Tem inclusive lá a Universidade Federal Rural, né, do Rio de Janeiro, da qual aí teve esse estudante, essa perda, né? A universidade está em luto, a perda desse estudante, o Bernardo, de 24 anos, que estava indo comprar um pão ali na padaria e foi baleado durante essa troca de tiros entre milicianos rivais, Clóvis. Inclusive tem aqui a identificação desses grupos de milicianos, né? Que seriam aqui um do tal Juninho Varão, como é conhecido lá na região, são os codinomes deles, e o outro grupo do Chica, um tal de Chica, e aí essas pessoas ficam aí lutando, disputando o território e fazendo vítimas as pessoas que não têm nada a ver com essa briga, com essa guerra diária de disputas de território. Neste caso aqui, uma disputa entre milicianos, mas várias outras partes do nosso estado, disputas feitas entre traficantes de drogas, né, Clóvis? É uma situação bem complicada. E aí é o bonde do Zinho de Chaperó, em Itaguaí, eles também estão envolvidos, né, com esse bonde do Zinho lá de Itaguaí. Essa é a informação que a gente recebe agora. E esse conflito aconteceu bem no centro de Seropédica, no momento que a cidade estava ali em sua total movimentação. Era início de tarde, muitas pessoas indo almoçar, levando filhos para as escolas ou buscando seus filhos nas escolas, universitários ali da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro também, circulando pelo centro de Seropédica, e do nada começou esse intenso tiroteio, que teve a intervenção depois de policiais militares do batalhão de Queimados, Clóvis. Então aqui na delegacia de Seropédica segue detido, né, um dos criminosos que participaram, que segundo a polícia participou desse ataque. Esse criminoso que está aqui nessa delegacia de Seropédica, na 48 delegacia, ele foi encontrado se escondendo dentro de uma farmácia, Clóvis. Ele estava aí com uma pistola. É o Kleber Barbosa dos Santos, de 20 anos. A qualquer momento, a expectativa é que ele seja levado, que seja transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que vai pegar, vai colher o depoimento dele. Delegacia esta que passou a investigar este caso por conta da morte aí do Bernardo, do estudante lá da Universidade Rural. Clóvis, a gente tem uma reportagem, a gente pode chamar essa reportagem agora, dando aí detalhes de como foi aquele momento ali, onde muitas pessoas tentaram se proteger
dos disparos, tentaram buscar refúgio em vários cantos ali do centro da cidade, dentro de estabelecimentos comerciais, dentro de agências bancárias, motoristas que deixaram seus carros ali para tentar escapar do intenso tiroteio. E aí a gente tem uma reportagem para mostrar como foi o momento em que tudo aconteceu. Clóvis, a gente vai assistir agora. A troca de tiros começou no início da tarde. Vendedores de uma loja de bolsas entraram no estoque para se protegerem. Quem passava pela rua viveu momentos de desespero. Motoristas saíram de dentro dos carros. Tiroteio aqui no 149. Muitos correram para se abrigarem em um banco, mas ficaram presos atrás da porta giratória. De acordo com a polícia, o tiroteio começou depois de um confronto entre milicianos. A PM foi chamada e também chegou a trocar tiros com criminosos. Vários carros foram atingidos. Bernardo Paraíso, de 24 anos, que ia para a padaria comprar pão, foi baleado e morreu ainda no local. Ele era estudante de biologia na Universidade Rural, também em Seropédica. As aulas foram suspensas na unidade. Difícil falar dele nesse momento, mas assim, uma pessoa muito assim prestativa, que eu sempre pude contar na minha vida. E realmente uma pessoa que não tem nada a ver com nada do que está acontecendo com isso, foi inocente, foi uma fatalidade que aconteceu com ele aqui. Uma granada foi encontrada no chão. 2 crianças também foram atingidas. É uma guerra que a gente vive aqui, como vive em outros lugares também do mundo. E é uma guerra diária e a gente tem que estar muito atento aqui, realmente orar e vigiar o tempo todo. Uma explosão de violência hoje no Rio de Janeiro, impressionante. Sabe quem está assistindo a gente agora, ô Salu? A adestradora Rita Rodrigues, né? Já o boletim do futebol, com tudo sobre o Campeonato Carioca para você, não é isso? Vamos voltar com o Salu conforme combinado aqui. Atenção, nos bastidores a gente fica combinando as coisas, contando fofoca e tal. A Rita Rodrigues, a adestradora que falou com você na sexta-feira, e ela está assistindo a gente agora, a sua nova amiga da infância, né, Salu? Sim, nova amiga. Rita, que é uma grande adestradora, né, de cães e gatos. A gente estava com aquela pitbull. Você, inclusive, né, Clóvis, disse que foi fácil para mim fazer carinho na pitbull naquele momento, porque a pitbull estava toda paramentada ali, com focinheira, tudo certinho, né? Um abraço à nossa querida Rita. E eu sigo aqui, Clóvis, em Seropédica, em frente à delegacia, onde encontra-se preso um dos envolvidos nesse tiroteio entre milicianos rivais em Seropédica. É onde encontra-se preso o Kleber Barbosa dos Santos, de 20 anos, é um rapaz novo, já envolvido aí com o mundo do crime. Ele vai ser transferido aí para a DHBF, que está investigando esse tiroteio, uma vez que teve a morte, né, infelizmente, ali do estudante de biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Bernardo, de 24 anos, né, Bernardo Paraíso, de 24 anos. O rapaz estava indo comprar pão quando foi atingido em meio a esse tiroteio. E as 2 crianças, a gente segue acompanhando as 2 crianças, né? E a mãe dessas 2 crianças que foram baleadas também, elas estão internadas no hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. Uma bebê de 1 ano, agora sim confirmada a idade da outra criança de 6 anos de idade. Essas 2 crianças estão no hospital de Saracuruna. A bebê de 1 ano, Clóvis, como eu disse anteriormente, ela foi atingida no joelho. Ela passou por exames de imagens, né, que comprovou que ela não teve nenhuma fratura. Graças a Deus, ela está lá em observação. Situação mais delicada é da outra criança, a irmãzinha dela, que tem aí 6 aninhos de idade. Ela foi atingida na região do ombro. Esse tiro, um dos tiros aí perfurou o tórax. Ela foi atingida por 2 disparos de arma de fogo. Ela está passando lá por avaliação de neurocirurgiões para poder eles saberem, né, o que vai ser feito aí em relação à pequena, que vai passar aí provavelmente por uma cirurgia, né, Clóvis? São as 2 e a mãe também, que é a Rosiane Claudino de Freitas. Ela tem 34 anos,
ela deu entrada lá no hospital de Saracuruna, com hematoma aí, Clóvis, na coxa esquerda, como a gente disse anteriormente, mas sem qualquer restrição de movimento, né? O que é bom aí, ela está acompanhando aí o atendimento aos filhos lá na unidade no Adão Pereira Nunes, que fica em Saracuruna, Duque de Caxias. Um verdadeiro bang-bang, uma guerra entre milicianos rivais aí, inclusive esses grupos, né? Eles são aí o Juninho Varão contra o grupo do tal do Chica, né? São os codinomes desses milicianos e eles estão inclusive em conflito com o bonde do Zinho, né? Do milicianozinho lá de Chaperó, região de Itaguaí. Então essas áreas estão em conflito constante e o centro de Seropédica dessa vez foi palco de uma guerra entre esses milicianos rivais, né? Com essas duas crianças baleadas, a mãe delas de 34 anos, infelizmente com a morte do Bernardo Paraíso, estudante ali da Universidade Rural Federal, que fica em Seropédica, né? O Bernardo ia comprar só um pão, Clóvis, na padaria, quando foi atingido pelos disparos, que levou pânico ali, as pessoas buscando abrigo debaixo dos carros, dentro de estabelecimentos comerciais e também em agências bancárias ali da região. Uma situação de intenso conflito, de guerra no centro de Seropédica nesta tarde, e a gente segue aqui acompanhando essa movimentação de transferência do Kleber dos Santos, de 20 anos, um dos envolvidos nesse conflito, que encontra-se detido aqui na delegacia, na 48 delegacia de Seropédica. Ele vai ser levado para a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense em Belfor Roxo. Clóvis, eu sigo por aqui. Qualquer outra informação, eu volto com você. A 48DP também é conhecida como 48ª, né, Salu? Sim, exatamente, 48ª delegacia. Mas fica comprido, fica meio difícil às vezes para as pessoas entenderem, é melhor falar 48, né? Isso aí. Às vezes a pessoa também não sabe dizer. Por exemplo, 82 seria como? 82ª. Aí, garoto, passou do Enem, passou do Enem.